Muito bem, sem mais desenhos, eu quero compartilhar aqui com você algumas questões exatamente que vão te ajudar a entender por que que nós não podemos olhar uma pessoa a partir de uma projeção inferior, abaixo daquilo que ela realmente é. Então, uma das coisas que nós precisamos entender de cara é o seguinte: uma coisa é etiologia. Outra coisa completamente diferente é a sintomatologia. Aqui é os nossos vocabulários médicos. Etiologia, sintomatologia. Uma coisa é a causa, uma coisa é a causa, outra coisa é o sintoma. E nós precisamos estar muito presentes para isso. Ah, Thiago, mas eu não trabalho na área da saúde. Não tem problema. Não tem problema que você não trabalhe na área da saúde. Você precisa entender isso. Porque isso daqui que eu estou compartilhando com você é o reflexo real, concreto, de toda aquela primeira lei, de toda a segunda lei da ontologia dimensional. Olha só. Eu posso olhar, por exemplo, para uma culpa. Vamos pegar aqui o exemplo, vou até colocar aqui, né? Vamos olhar aqui para o exemplo. Como exemplo, vamos pegar a culpa. Eu posso ter uma culpa de fato existencial. O que é uma culpa olhando do ponto de vista existencial? A culpa é algo que eu carrego comigo porque de fato eu fiz alguma coisa de ruim. Eu fui lá, dirigi alcoolizado, já não estava com reflexo muito bom. Eu atropelei uma pessoa e acabei matando essa pessoa. Tiago, foi sem querer. Não importa se foi sem querer, você se expôs ao risco de matar uma pessoa. Tava uma pessoa passando na rua, você não viu, não enxergou, não estava com os reflexos bons e acabou matando essa pessoa. O que é uma culpa como essa? É uma culpa existencial. É uma culpa de fato. Só que quais serão os ecos dessa culpa existencial? Os ecos podem ser ansiedade. O eco dessa culpa pode ser angústia, né? Ansiedade, angústia. Tudo isso daqui são ecos da tua culpa existencial. No entanto, essa ansiedade e essa culpa, elas podem ter um efeito físico em você? Elas podem desencadear em você uma gastrite, por exemplo? Elas podem tirar seu sono? Elas podem gerar insônia em você? Podem. Então, eu quero que você perceba o seguinte: olha o elo de ligação que existe entre culpa, que é uma realidade existencial, uma realidade espiritual. Todas as vezes que a gente for usar o termo existencial, existe uma relação muito próxima entre esse conceito existencial e o conceito espiritual, tá? Então, olha, culpa. A culpa é uma realidade existencial, uma realidade espiritual. Ansiedade e angústia, uma realidade psicológica. Gastrite e insônia, uma realidade física. Quando eu olho simplesmente para... Às vezes, olha só, às vezes o que as pessoas tendem a fazer quando simplesmente olham a projeção psicológica de um fenômeno? Elas, primeiro de tudo, essas pessoas, elas estão dentro de um sistema fechado, então tem um psiquiatra que olha, por exemplo, para a ansiedade, a angústia, ou nem precisa ser psiquiatra, pode ser um psicanalista, um psicanalista que nem necessariamente precisa ser psicólogo, não necessariamente precisa ser psiquiatra. Vou pegar aqui um psicanalista que vai olhar para um fenômeno como para o que está acontecendo com a pessoa, o que está fazendo a pessoa sofrer. Aquilo que ela percebe de mais imediato é o quê? É a ansiedade que essa pessoa tem. Ansiedade, esse sentimento de angústia que ela está sentindo. Ansiedade. E aí ela vai falar assim, por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Começa a fazer todo o procedimento para poder entender a ansiedade dessa pessoa. Aí ela vai e descobre que a ansiedade está relacionada com o quê? Com um sentimento de culpa. Qual que vai ser o trabalho desse psicanalista a partir de agora? Vai ser eliminar a todo custo a culpa.
Porque eliminando a culpa, você elimina a ansiedade e você elimina a gastrite, a insônia e assim vai. Qual que deveria ser o caminho? Só que esse é o caminho errado. Qual que seria o caminho correto desse psicanalista seguir? Seria, primeiro de tudo, não eliminar a culpa, fingir que a culpa não existe, porque ela vai continuar existindo. O foco de trabalho não pode ser simplesmente eliminar a culpa. Tem que ser encontrar a mensagem que essa culpa está mandando para a minha vida hoje. Quando nós falamos de olhar para realidades existenciais, o que a maior parte dos psicólogos, psiquiatras, coaches, conselheiros convencionais fazem é não conseguir diferenciar o que é uma realidade espiritual de uma realidade física e psicológica. Toda a realidade espiritual, ela tá mandando um sinal. E ela sempre manda um sinal, ela sempre manda um sinal para o seu presente, para aquilo que você precisa fazer hoje. Por exemplo, a gastrite. A gastrite, ela é a causa do problema? Qual é a etiologia? Etiologicamente falando, onde que está a gastrite e a insônia? Elas são um problema. A causa desse problema é o quê? Ansiedade. Mas essa ansiedade, ela vem da onde? Da culpa. Então, o caminho que a gente tem que fazer é não tratar o sintoma, tratar a ansiedade, dar um monte de coisa. Tem gente que trata a ansiedade com ansiolítico só. Ponto. Não. Você tem que entender qual é a fonte dessa ansiedade. Se a fonte da ansiedade é uma culpa, beleza. Qual culpa que é? Por que você sente essa culpa? O que aconteceu? E aí a pessoa começa a te descrever o fato, eu peguei o carro, estava alcoolizado, eu atropelei uma pessoa, essa pessoa acabou não resistindo, e acabou falecendo, morreu. E agora eu carrego essa culpa junto comigo. Beleza, então qual que será o tratamento dessa pessoa? O tratamento será, olha, vamos então, a culpa não tem como você eliminar, não tem como você fingir que o que aconteceu não aconteceu. Aconteceu. Então o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga? Qual foi o sentido que essa culpa teve na minha vida? Qual é o sentido que esse fato teve? Ah, foi um fato sem sentido, eu matei uma pessoa, tudo bem, mas esse episódio, por mais trágico que seja, ele tem condições de te ensinar alguma coisa. Para que implementando essa coisa você possa mudar algo na sua vida hoje. Então é isso que nós precisamos fazer. Olhar para a culpa e ver qual é a mensagem que essa culpa está me mandando. Por isso que eu digo, né, que muitas vezes essa nossa forma de nós queremos tratar o sintoma, quando na realidade a gente precisaria tratar a causa. Né? Todo problema que acontece conosco, é até interessante, antes de falar disso, é até interessante colocar o seguinte. Quando eu olho com um olhar reducionista, psicologista, biologista, sociologista, o que acontece é que todo olhar reducionista, ele perverte a ordem. A ordem. Ele nem cogita a causa espiritual. Ele acha que a culpa é um sintoma da ansiedade, por exemplo. Né? Ou ele acha que a culpa é uma criação psicótica na cabeça de uma pessoa. Que a culpa, essa sensação de culpa, ela está eliminando a ansiedade, você elimina a culpa. Não, meu amigo, eliminando a ansiedade, você não elimina a culpa. Muito pelo contrário, você nem consegue eliminar a ansiedade de uma forma eficaz sem antes você trabalhar com a culpa. Você precisa, a culpa é o centro. A causa está onde? A causa está na culpa. Então, um olhar reducionista, ele sempre vai perverter essa ordem aqui. Nem é perverter a ordem, né? Ele vai retirar o espírito dessa ordem. Ele vai retirar o espírito dessa ordem. A culpa nem entra. A culpa é mais um sintoma. Né? E aí o que vai acontecer? É exatamente a crítica de Viktor Frankl. Dessa forma, nós transformamos fenômenos humanos em
Epifenômenos. Nossa, falou grego agora. E realmente tem raiz grega mesmo essa palavra. Epifenômenos. O que é transformar um fenômeno humano em um epifenômeno? É eu pegar um fenômeno humano, culpa, e falar que ele é simplesmente um efeito da minha ansiedade. Ou seja, eu pego a culpa e ao invés de colocar ela aqui no polo espiritual, que é a raiz da coisa, eu coloco aqui como sendo um dos efeitos possíveis para uma pessoa que se sente ansiosa. É culpa. Pessoa neurótica, né? Vai, culpa. Então, esse olhar reducionista, ele transforma fenômenos humanos em epifenômenos. Resumo da ópera, meu amigo. Se você, a culpa ela vai permanecer, você vai ficar trabalhando só com ansiedade. Será que você vai conseguir de fato eliminar a ansiedade nessa pessoa? Não vai. Nem terapeuticamente, né? Usando só, usando uma psicoterapia sem espírito, sem alma. Só trabalhando terapeuticamente com uma abordagem sem espírito, que não leva em consideração o espírito humano, você não vai conseguir tratar de uma forma eficaz a ansiedade. Não vai. Você não vai conseguir fazer um tratamento que não dependa quase que exclusivamente de tratamento medicamentoso, de ansiolíticos e assim vai. Então, a melhor forma de você, de fato, gerar resultado, fazer com que o seu paciente, a pessoa que você está atendendo, essa pessoa de fato saia desse ciclo de ansiedade, consiga dormir, elimine a gastrite, indo no coração do problema, que é a culpa. É a culpa. Vamos pegar aqui, tem uma forma interessante da gente falar isso, é que o problema, todo problema de uma pessoa, tá? Todo problema de uma pessoa pode ser de caráter. Quais são os caráteres dos problemas de uma pessoa? Pode ser de caráter físico, todo problema de uma pessoa pode ser de caráter psíquico, todo problema de uma pessoa pode ser de caráter espiritual. Isso tudo aqui pode ser a causa do problema de uma pessoa. Agora, qual técnica, qual metodologia, qual ciência você está usando hoje para discernir se o problema é uma causa física, se a causa é psíquica ou se uma causa é espiritual? O que você tem usado? Porque isso é seu dever, você precisa saber disso, discernir esses três níveis de causa. Legal. Então, o que acontece é que a doença, o que ela faz numa pessoa? Uma doença. Uma doença, ela vai gerar uma limitação, ela vai gerar uma perda de capacidades próprias de cada dimensão. Vamos lá. Uma doença física. O que uma doença física vai fazer de acordo com esse conceito aqui que nós colocamos aqui? A doença, ela vai gerar uma limitação, ela vai gerar uma perda de capacidades próprias de cada dimensão. O que isso significa? Significa que uma doença física, uma doença no corpo que está ligada ao corpo, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder algumas capacidades que são próprias do meu corpo. Por exemplo, me mover, me locomover. Se eu perco uma doença que me tira, uma paralisia infantil, por exemplo, que me tira o movimento das pernas, poliomielite, né? Pronto. O que aconteceu? Eu perdi uma capacidade que é própria da minha dimensão física, que é a locomoção. Se eu tenho um AVC e esse AVC compromete a minha capacidade na fala ou limita de alguma forma, eu posso ter uma limitação na minha capacidade de falar, mas de alguma forma eu estou perdendo as capacidades próprias. Eu não falo da mesma forma como eu falava antes, né? Eu perdi algo, eu fui limitado em algo nessa minha dimensão física da fala. Mesma coisa acontece na mente. Se eu descubro que eu estou sofrendo com mal de Alzheimer, o tipo de demência mais comum que existe no mundo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu estou com uma doença chamada mal de Alzheimer que limita a minha mente.
ou limita as capacidades que são próprias da minha mente. Só que, por que que o corpo, olha só, coloquei corpo e mente. Por que que eu não coloquei espírito aqui na doença? Exatamente porque o espírito não adoece. Por que que não adoece? Tem toda uma explicação antropológica. A gente teria que passar aqui um bom tempo só estudando cada uma dessas dimensões, né? Tanto o corpo, quanto a mente, quanto o espírito. Vou até colocar maiúsculo aqui, porque tem maiúsculo aqui. O espírito não adoece. O espírito não adoece, mas trazendo aqui um resumo de tudo aquilo que a gente precisaria falar, corpo e mente estão atreladas à matéria. O corpo é profundamente matéria, claro que existe um quê simbólico no corpo, é um mecanismo de expressão, mas o grosso do corpo humano é exatamente a matéria, uma realidade material. A mente. Por que que a mente também ela pode adoecer? Porque também a mente está atrelada à matéria. O funcionamento psicológico, psíquico de uma pessoa está atrelado, por exemplo, ao funcionamento cerebral. Se eu tenho algum comprometimento no funcionamento cerebral, eu também tenho um comprometimento na percepção de mundo que se dá através da psique humana. Então, o espírito é a única dimensão humana que não adoece. O espírito não está atrelado necessariamente a uma. Não está necessariamente atrelado a um órgão, como está a mente, a psique atrelada ao cérebro, por exemplo. Tá? Então, o espírito humano ele não adoece. Tá? Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a culpa, por exemplo, é um fenômeno espiritual? É um fenômeno espiritual. Mas é um fenômeno que não está dizendo para você que o espírito que está doente. Não. Significa que é uma situação que eu passei que pertence ao campo moral. Ao campo moral. Que tem a ver com aquilo que eu devo fazer da minha vida, que eu deveria ter feito, que me traz esse senso de culpa e que me faz crescer espiritualmente. Olha só, o espírito humano ele não adoece, mas o espírito humano pode crescer, pode se desenvolver. Da mesma forma que eu desenvolvo o meu corpo, da mesma forma que eu desenvolvo a minha mente, o meu espírito também ele pode se desenvolver. Bom, nós não podemos, no fim das contas, não podemos errar onde está a raiz do problema. Nós não podemos errar onde está a raiz do problema. Muitas pessoas confundem, por exemplo, um exemplo dessa confusão aqui, as pessoas que confundem falta de sentido na vida com problema psicológico. É a mesma coisa que acontece ali com a culpa. Vazio existencial está presente aonde? Falta de sentido na vida. Falta de sentido é uma realidade existencial, espiritual. Poderia colocar aqui no lugar de culpa. Eu poderia colocar sentido, tranquilamente. Esse sentido aqui, essa falta de sentido, ela também pode gerar uma ansiedade. Também pode gerar uma ansiedade, também pode gerar uma angústia, né? E aí, assim, ansiedade e angústia vão ser problemas psicológicos. Né? E pode desencadear também numa gastrite, uma insônia, falta de sentido na vida. Né? Então, o que acontece falta de sentido não é um problema psicológico. Psicológico é o efeito. O problema é de raiz espiritual, é de raiz existencial. O problema é muito mais profundo do que isso, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, vamos procurar entender qual é a causa de fato do problema, não vamos ficar tentando inventar problema psicológico onde a raiz do problema não é psicológico. Talvez hoje você diga que muitas coisas que acontecem com as pessoas que você atende sejam um problema psicológico, ou de causa psicológica, ou de causa comportamental, porque hoje você não entende logoterapia. Você não entende ou não entendia que o ser humano ele tem uma dimensão superior chamada espírito e que esse espírito ele precisa se desenvolver e que existem alguns problemas que acontecem, que se desencadeiam, que são frutos justamente da pessoa não estar dando a devida atenção ao sentido da sua vida. Tá bom? Então, fique atento a isso e procure entender qual é a causa de fato do problema. Se é uma causa física, se é uma causa psicológica, se é uma causa espiritual.
né? Só lembrando que o espírito, ele não adoece. Eu sei que é um pouco complicado de entrar isso na cabeça. O espírito não adoece. A sua dimensão espiritual está intacta. Só que o que está atrelado? Qual é o problema espiritual que surge? Exatamente, são problemas que derivam do não desenvolvimento do seu espírito. É como se o seu espírito ele precisasse se alimentar. É muito mais ligado à questão da necessidade do que da doença. Seu corpo, por exemplo. O seu corpo, ele precisa de alimento. Se você não dá alimento, ele vai definhando. Da mesma forma, o espírito ele precisa de sentido, ele precisa viver valores, ele precisa crescer para se desenvolver, né? Ele precisa crescer para se desenvolver, ele precisa desse alimento, do sentido da vida, dos valores e assim vai. Quando você não entrega isso, você começa a ter problemas de caráter espiritual, mas não significa que o seu espírito ele está enfraquecendo e vai morrer, não. Ele não está se desenvolvendo como deveria, tá bom? É isso, a gente se vê então na nossa próxima aula.